E é bom sempre a gente lembrar nesse estudo bíblico de que tudo que acontece, ou que aconteceu no passado, serve como que um espelho, né? Porque o Gênesis eram as origens de tudo. E nós lembramos que nós fizemos essa na proposta desse estudo de mostrar para vocês também como que o que acontece hoje tem uma ligação direta ou é bem semelhante a tudo que já aconteceu no passado. Sim, o que aconteceu no primeiro tempo, nos primeiros tempos da humanidade, continuam acontecendo até hoje. São verdadeiros retratos: o primeiro homicídio, o pecado, a desobediência, os confrontos que houveram, né, as guerras e todas as coisas ruins que aconteceram, e até as coisas boas também que aconteceram, hoje se reproduzem na sociedade de uma forma geral, nos lares principalmente, que o lar, a casa, a família, o nosso abrigo, né, que nós temos como abrigo, os nossos abrigos, onde nós nos refugiamos de todas as coisas deste mundo, onde nós temos aqui a nossa alimentação, a nossa família, nossos irmãos, irmãs, pais, mães, avós, etc., são realmente, digamos assim, o início de tudo, né? Onde as coisas começam a acontecer no lar e depois se estendem para a sociedade de uma forma em geral, para a comunidade que está próxima e depois até as comunidades mais longe, ainda mais hoje com a ascensão aí da internet, com a abrangência da internet em todos os lugares praticamente, né? Nós temos isso cada vez muito mais rápido. O que acontece dentro de um lar pode se tornar notícia no mesmo dia, não é nem no outro dia, no mesmo dia, na mesma hora, né? Eu estou aqui falando com vocês, e quantas pessoas estarão ouvindo esse áudio hoje ainda aqui no grupo, e depois, se nós repassarmos para o status do WhatsApp, aí outras pessoas vão ouvir, e se passarmos para algum grupo, outras pessoas ainda irão ouvir, né? Então, é um efeito cascata ascendente, né? Vai crescendo cada vez mais, tá bom? Então, realmente essas coisas são dessa forma, né? O Gênesis é o retrato, ou tem os retratos do que é a sociedade hoje. E quando nós olhamos para tudo que acontece hoje, nós lembramos de todas as coisas que aconteceram lá no Gênesis, no início, entre as famílias, entre aquelas gerações, aqueles problemas todos, e este é mais um dos problemas que acontecem entre pessoas que são familiares. Ló acompanhou Abrão, foi convidado talvez por ele, né? Houve ali uma integração entre eles, uma conversa amistosa entre eles, para que talvez, levantamos essa hipótese aqui, de que Ló seria até o sucessor de Abrão, já que Abrão não tinha filhos. A mulher de Abrão era estéril, não tinha filhos. Então, possivelmente Abrão pensava que Ló seria seu sucessor. É uma coisa que nós podemos aqui imaginar. Era o único parente que o acompanhou quando ele saiu lá de Harã, né? Desde Ur dos caldeus, foram para Harã, e de Harã foram para a terra de Canaã, onde Deus os indicou para estar ali, permanecer ali, porque aquela terra seria dada a Abrão e a sua semente, ou seja, aos seus descendentes, ou aos seus descendentes. Então, os descendentes de Abrão herdaram aquela terra por mandato divino, não porque eles já estavam ali, eles simplesmente peregrinaram ali, muitas vezes se deslocando de um lugar para o outro,
com suas ovelhas e tal, mas ficaram sempre por ali, por aquelas terras. E Deus prometeu dar aquelas terras para eles. Então, foi algo assim, realmente muito diferente que aconteceu na história, porque Deus estava preparando ali uma família que daria origem a várias nações, onde todas as pessoas que existem hoje na Terra são abençoadas por causa de Abrão. É verdade. Todas as terras são abençoadas por causa de Abrão, de acordo com o dizer divino. Então a nossa bênção está na palavra de Deus, está na palavra que Deus disse para Abrão. Olha, eu abençoarei a tua descendência. Vocês serão como as estrelas do céu e também, como nesse texto aqui, como a areia, os grãos de areia da terra. Se alguém puder contar quantos grãos tem a areia da terra, poderão contar também os teus descendentes. Como ninguém pode contar quantos grãos tem o chão, a areia, né? Também ninguém pode contar a descendência de Abrão. É incontável, são numerosos, milhares, milhões. Hoje são bilhões de pessoas que descendem de Abrão. E todas as nações da terra são abençoadas, porque em todos os povos da terra imagináveis nós podemos ter, nós podemos conhecer, existem descendentes de Abrão e Sarai. Mas eles naquele momento não entendiam bem essa questão, né? Porque Abrão e Sarai não tinham filhos, então era algo assim para eles como que muito difícil de acontecer, mas eles acreditaram na palavra de Deus. Talvez eles pensavam, meu sobrinho Ló tem os filhos, então os filhos deles vão herdar, aí vai continuar a minha descendência como se fosse a descendência de Ló, mas não era isso que Deus tinha planejado. Depois nós vamos ver mais para frente o que aconteceu, e quem conhece a história sabe o que aconteceu, né? Mas aqui nesse texto em si, nós temos algo muito interessante, que foi que Abrão e Ló se tornaram muito ricos, donos de muitos rebanhos. Os rebanhos antigamente eram a riqueza daquele povo, né? Eles ficaram cada vez mais ricos, tinham ouro, prata e muitos outros bens importantes, escravos, servos e servas, empregados, pessoas que estavam ali com eles, que faziam parte, tudo aquilo fazia parte da família de Abrão e de Ló. E os dois ficaram muito ricos, e aquela terra onde eles estavam acabou se tornando pequena para que os dois pudessem estar ali juntos, e começou a haver aqueles problemas ali entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló.